Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 21 de junho, com um destaque para os jogos da Série B, o jogo da Série B entre Chapecoense e CRB, e já começa ali a aparecer alguns jogos da Europa de novo, o início da Liga dos Campeões, naquela fase inicial, os playoffs, naqueles campeonatos um pouco mais ditos como submundo, né? Temos um jogo aqui entre uma equipe de San Marino e uma equipe de Andorra e uma equipe da Estônia contra uma equipe da Islândia, né? Então é uma fase ainda bem bem eliminatória, a primeira fase da Champions, quando ela começa a surgir, a nascente, né, da Champions, para depois chegar na final que a gente conhece, que geralmente acontece em maio, né? Então, se você vem para fazer esses jogos, toma muito cuidado, porque são equipes bastante desconhecidas, né? A maioria delas. Da Estônia, talvez, e da Islândia, vocês acabem trabalhando um pouco mais, mas de San Marino e Andorra é bem desconhecido, então, se for fazer algo, foca bastante na leitura, tá bom? O que eu venho trabalhar nessa terça-feira é esse jogo da Chapecoense com o CRB e eu vou tentar fazer o meu planejamento junto com vocês aqui da melhor maneira possível, tá bom? Se você não é inscrito neste canal, considere se inscrever, tem vídeo aqui praticamente todos os dias pra gente fazer o nosso planejamento de trabalho juntos. O dia que eu não for trabalhar, eu não vou fazer vídeo aqui, tá? E você vai encontrar também na descrição desse vídeo vários conteúdos importantes para você, principalmente se você está chegando agora, um curso sobre trade esportivo completamente gratuito, tá? Você vai encontrar ele ali embaixo naquele ícone amarelo ali, teoborges.com. Você pode acessar por ali ou clicar num link da descrição do vídeo, tá? Não esquece de participar também do sorteio daquela banca de R$ 30 da minha parceira Betfair, que eu distribuo semanalmente e diariamente, obviamente, para vocês que me acompanham aqui, tá bom? Vamos começar puxando aqui as cotações. Nós temos 2,10 para Chapecoense, um time que ainda não venceu em casa nessa competição, e 4 para o CRB. É difícil entender essa odd da Chape, né? Porque é um time que pontua, mas que não vence. Nas últimas partidas em casa foram 0 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, com apenas 3 gols marcados em 5 jogos. E como visitante, o time do CRB tem apenas uma vitória, não empatou nenhum jogo e perdeu 5. Ou vence, ou perde, na maioria das vezes perde. Só marcou 2 gols e tomou 11. Vamos aprofundar um pouco essa estatística. Primeiro vamos guardar essa informação aqui, tá? Essa odd da Chapecoense, para mim, ela tá me parecendo muito baixa. Mas vamos dar uma olhada aqui na nossa estatística. Olha só, tudo vermelho, né? Eu gosto de trabalhar bastante com cores aqui para vocês verem que a situação não é fácil desse jogo. Não tem como a gente puxar para nenhum lado, né? A Chapecoense, como a gente sabe, tem uma média de pontos por jogo em casa muito fraco, não venceu nenhuma partida, foi a primeira a marcar em apenas uma dessas 5 partidas, né, em 20% delas, ficou sem sofrer gol em apenas uma dessas 5 partidas e falhou em marcar em 60% dessas partidas em casa, tá? Então isso é muito complicado. Já o time do CRB, apesar de ter uma vitória, também tem números horrorosos. Tem um pouquinho mais aqui em relação à primeira a marcar, mas a porcentagem de vitória também é baixa, falhou em marcar também em vários jogos. Então já dá pra gente tirar só nesse primeiro quadro aqui de que tem tudo para ser um jogo muito difícil, né? Pode ser um jogo aleatório, com muitos gols? Pode, mas o retrospecto indica um jogo muito complicado. Por isso que eu achei estranho essa cotação da Chapecoense a 2,10. Mas vamos ver um pouco mais. Vamos ver se a gente tem alguma outra coisa, tá? Como eu falei, os dois ataques são muito fracos, né? A Chapecoense em casa só marcou 3 vezes, menos do que um gol por jogo. E o time do CRB fora de casa conseguiu uma média ainda pior, né? Somente 2 gols marcados em 6 partidas. A defesa do CRB é muito pior do que a da Chape, porém, a gente sabe aqui que esse muito pior não quer dizer que a Chapecoense é uma boa defesa. Quer dizer que as duas são ruins e o CRB consegue ser pior, tá? Então, não tem como a gente também puxar esse jogo para uma tendência de gols, tá? Em relação à criação de chances, a Chapecoense cria um pouquinho mais comparado ao CRB e a Chapecoense cede um pouco menos de chance do que o time do CRB. Isso explica talvez o fato do CRB ter vencido uma e perdido 5, né? A Chapecoense ainda conseguiu empatar alguns jogos, mas enfim. Agora eu acrescentei umas coisas aqui no nosso PDF para facilitar o nosso trabalho em trading em apostas, que é trade em apostas no primeiro tempo e trade em apostas no segundo tempo. Então a gente vai pegar um aglomerado de informações aqui
para facilitar a nossa vida para quem trabalha lei pior equipe em campo só na primeira etapa, ou para quem trabalha back favorito, ou para quem faz alguma entrada no HT. Eu separei aqui que facilita muito a minha vida e eu acredito que possa facilitar a sua também. Vamos analisar então só no primeiro tempo. Olha só, a Chape venceu apenas 20% dos primeiros tempos que fez em casa, né? Então, vir trabalhar em back Chapecoense aqui só mesmo pela leitura de jogo, né? Pelo retrospecto não. O time empata bastante os jogos em casa no primeiro tempo e ele perde pouco, ou seja, a gente tem aqui que a única coisa que a Chapecoense tem dificuldade de fazer no primeiro tempo é vencer. Ela consegue empatar e ela raramente perde, né? Já o time do CRB, ele vence também muito pouco o primeiro tempo, ele empata muito pouco o primeiro tempo. Isso pode ser considerado bom ou ruim, depende da quantidade de vitória, né? Aqui, por exemplo, é ruim. Ele empatou 17, se ele tivesse vencido várias, seria bom. Mas como ele não vence quase nenhuma, significa que ele perdeu muito, né? Então, essa porcentagem aqui somada, obviamente, ela dá 100. Então, nesse caso aqui, o time do CRB perdeu 67% do primeiro tempo. Se a Chapecoense tivesse um bom desempenho na primeira etapa, aí daria para considerar trabalhar em lei ao CRB, já que ele é tão mal assim no primeiro tempo fora de casa. Só que a Chapecoense não ajuda, né? A Chapecoense falhou em marcar dentro de casa no primeiro tempo em 80% dos jogos, só que não sofreu gol em 60%. Ou seja, costuma ser um primeiro tempo lá na casa da Chape bem morno, né? Já o time do CRB falhou em marcar em 67% das vezes fora no primeiro tempo e não sofreu gol em 17%. Isso aqui significa que o CRB constantemente sofre gols no primeiro tempo. Qual que é o grande problema? A Chapecoense marca muito dificilmente um gol no primeiro tempo. Ou seja, o CRB até ajuda e indica, não, dá para trabalhar contra, vamos buscar esse lei CRB, só que a Chapecoense não ajuda, né? Então toma um pouco de cuidado. Passando, olha só, a média de gols da Chape no primeiro tempo é 0,40, sofridos também, e do CRB marcados é muito pouco e sofre mais do que um gol por primeiro tempo nos jogos fora de casa. Passando para a segunda etapa, vamos ver se dá para clarear alguma coisa. De novo, a Chape não venceu nenhum segundo tempo, né? E também o CRB também não venceu nenhuma segunda etapa, ou seja, tá difícil, né? A Chapecoense empatou 60% e perdeu 40% das segundas etapas. O time do CRB já empata um pouco mais e perde um pouco menos, tá? O time do CRB não marcou em nenhuma situação de segundo tempo nessa Série B fora de casa. Então você que vem buscar gols, toma cuidado. E a Chape falhou em 80%. Ou seja, está muito complicado buscar situação de gols aqui e muito complicado também definir uma posição de match odds só pelas estatísticas. É por isso que a leitura de jogo vai ser primordial nesse jogo. Tem jogos que a gente consegue utilizar a leitura muito embasada na estatística, né? Muito embasada no que as equipes costumam apresentar, costumam demonstrar, no que podem demonstrar. Agora, nesse tipo de jogo onde realmente tudo está dizendo para você que é bem parelho, a primeira coisa que a gente olha e pensa, caramba, será que essa cotação da Chapecoense está correta? Que é o que eu pedi para vocês lembrarem, 2,10 para um time da Chape que falhou em marcar em 80% no primeiro tempo, que falhou em marcar em 80% das vezes no segundo tempo, que não venceu, que só venceu um primeiro tempo nos 5 jogos que disputou em casa. Será que essa odd da Chapecoense ela é justa? Só o que vai responder a gente é o live, é o como a Chapecoense vai demonstrar em campo. Tudo bem, se você comparar, talvez pelo fato da Chapecoense pontuar um pouco mais em casa e o CRB ser 8 ou 80, ou ganha ou perde, e nesse caso ele perdeu muito, muito mais vezes do que ganhou, pode ser que essa odd da Chape possa estar um pouquinho desbalanceada realmente, mas eu estou achando um pouco baixa demais. Tá? Então um pouco de cuidado, na minha opinião é um jogo 100% para leitura. Tá? Se a gente olhar aqui, ó, as médias de gols do segundo tempo são muito fracas. Como eu falei, pode ser sim um jogo atípico. A leitura está aí para ajudar a gente nisso. Mas toma muito cuidado para não embasar um back Chapecoense aqui no que você acha, porque realmente não está funcionando. Né? Em relação a bolas aéreas, está muito fraca as duas equipes também. A Chape tem um gol de cabeça, o CRB tem um gol de escanteio, nada de muito espetacular. Né? A Chapecoense tomou 2 gols de fora da área e o time do CRB tomou 3. Então esse jogo aqui, se a gente puxar, ó, a Chape puxa esse jogo
para um over 1,5, o CRB também, mas para um over 2,5 é bem complicado. Eu acho que é um jogo para no máximo 2 gols, mas quem vai responder para a gente é o quê? É o ao vivo, né? A Chapecoense tem tomado bastante gol nos últimos 10 minutos de jogo, né? 25% de gols sofridos, mas também marca. Então pode ser que se você quiser um gol aqui, pode ser interessante buscá-lo na segunda etapa. Só que se você confrontar os dados aqui de cima, do desempenho do CRB, olha, fica muito complicado. Então, tirando tudo isso como informação, e na verdade não tirando nada, né? Porque está muito difícil filtrar alguma coisa aqui, já que as equipes são tão maus, o CRB fora e a Chapecoense em casa, esse jogo é 100% para leitura, mas eu já venho um pouco enviesado a trabalhar algum tipo de correção à Chapecoense. O que a gente tem que tomar cuidado é para não confiar demais nessa defesa do CRB, porque eu já falei para vocês, pelo menos comigo, toda vez que eu abro uma posição contra uma equipe, eu estou confiando também na defesa da outra, né, para não me pegar de calça curta. Se o CRB já tomou aqui 11 gols fora de casa, tem uma média de quase 2 gols sofridos por jogo, eu tenho que tomar muito cuidado ao confiar na defesa do CRB se eu for me posicionar numa correção da Chapecoense. Tá bom? Então, muito cuidado, atenção, verifica bastante a leitura antes de fazer alguma entrada, não saia afoito correndo atrás de odd, espera um pouquinho para não ser surpreendido. Mas para mim é um jogo bem difícil de se trabalhar, tem tudo para ser um jogo ruim, mas como as defesas são o principal destaque aqui de maneira negativa, pode ser que a gente tenha assim um jogo de gols, mas eu não acredito que seja com mais de 2, tá? Vamos ver. Já na Champions, como eu falei para vocês, jogos aqui entre um time de San Marino, La Fiorita contra o Inter, que é de Andorra, e o Levadia Tallinn, que aqui sim é famoso, né? É companheiro do Flora lá, né? Os dois times da Estônia, contra o Vikingur Reykjavik, esse aqui é famoso. E esse jogo talvez seja interessante de se aproveitar se tiver stream pra gente, obviamente, às 16h30, tá? Então vou marcar aqui um Lê para a equipe em campo na Chapecoense para ficar de olho e quem sabe fazer também esse jogo das 16h30. Esse do La Fiorita aqui pelo horário eu vou deixar de fora, tá? Temos alguma coisa em campeonato argentino, paraguaio, eu vou deixar... Tem a Copa da Suécia, se eu não estou enganado também, mas eu vou deixar... os dados aqui para os outros jogos no PDF, já que eu só vou fazer esse jogo aqui da Chape, tá bom? Um grande abraço para vocês, não inventem moda, principalmente nesse jogo da Série B, cuidado, são dois times muito fracos aqui em relação a desempenho dentro e fora de casa, e a gente se vê amanhã. Um grande abraço.